Boa noite. No fim de semana celebrámos Abril, a Revolução. Passaram de novo as imagens a preto e branco desse dia de Abril em que os capitães conseguiram liderar os militares, depois o povo, e derrubaram um regime que todos diziam estar podre, mas não havia forma de cair. É meu convidado Pedro Loureiro, um dos militares que esteve envolvido no golpe de 74, bem-vindo. E edita agora esta obra fantástica, chama-se O Dia da Liberdade, 24 de abril de 1974, coordena uma série de textos que começam logo com um prefácio de um dos homens de Abril, que nesta altura Vasco Lourenço, que preside a Associação 25 de Abril. Foi um trabalho de recolha de muitas imagens, de muitas histórias, mas certamente não foi difícil de fazer. Esta revolução está na memória de todos aqueles que participaram. Sim, eu quando me convidaram para coordenar esta obra, a minha ideia inicial foi fazer, porque há muita coisa já escrita sobre o dia 25 de Abril, foi fazer uma recolha de textos com dois tipos de personalidades. Por um lado, académicos, que os convidei para ou elaborarem textos ou autorização para reproduzir textos que já estavam noutras obras, e por outro lado protagonistas do 25 de Abril. Ou seja, nesse livro há textos que vêm de académicos, de historiadores, com uma lógica analítica, textos que refletem estudo, refletem pesquisa. Que é importante percebermos, nomeadamente logo um dos textos iniciais, com Fernando Rosas, a explicar porque é que era preciso fazer a Revolução. Exatamente. Portanto, os dois textos iniciais, um do professor Fernando Rosas, outro da professora Inácia, dão o contexto político e a explicação porque é que o movimento dos capitães se constituiu, quais os grandes motivos. E este contraponto entre os textos dos académicos e os textos dos protagonistas, penso eu que é muito interessante, porque enquanto os académicos são de facto textos de tese, de pesquisa e muito analíticos, os textos dos protagonistas são fundamentalmente narrativos e, por outro lado, são muito emotivos, têm efetos. E, portanto, eu tentei fazer com que o livro houvesse uma contraposição de tipos de leitura, de tipo de escrita, que ao mesmo tempo se complementavam. Portanto, textos mais analíticos, mais de tese, e textos de facto de protagonistas em que a parte emotiva, que está sempre associada ao 25 de Abril, vinha ao de cima. Portanto, essa parte emotiva é muito importante para percebermos que país era este de Abril, em 74. Na sua opinião, é muito diferente deste país que temos hoje? O que é que mudou? Isso não tenho dúvida nenhuma. O país, apesar dos problemas que existem hoje no nosso país, há uma mudança radical, não é? O país em que eu vivi enquanto jovem é radicalmente diferente de hoje. Basta falar no problema dos analfabetos, do analfabetismo, da ruralidade deste país e sobretudo, de uma coisa que hoje há pouco se fala, é que este país teve mudado durante 13 anos numa guerra colonial para a qual marcharam quase 1 milhão de jovens daquelas gerações. Portanto, praticamente todas as famílias perderam alguém na guerra da África. Portanto, repare, a guerra começa, tinha eu 12 anos, e eu aos 22 estava na Guiné numa lancha. Não é? Portanto, repare que o intervalo de tempo, e fiz 2 anos de missão. Repare, o tempo dos 12 aos 22, e depois ainda fiz mais 2 anos de missão e 25 de missão um ano depois. Repare, o tempo, em termos temporais, a guerra foi uma coisa tremenda. E, portanto, atingiu as famílias, quer com mortes, quer com problemas de deficientes das Forças Armadas, e ainda hoje... Quer depois os graves problemas de integração de muitos desses militares que nunca conseguiram voltar a ter uma família estruturada, feliz. Exatamente, ainda hoje, no outro dia, ouvi num programa, não sei já exatamente onde, que muitos destes problemas de violência doméstica que se passam hoje e que hoje são felizmente reportados, se for ver muitos da idade, são pessoas que foram militares, que estiveram e fizeram serviço militar.
e, portanto, os problemas da violência, os problemas da não superação da guerra ainda se refletem numa fatia grande da sociedade portuguesa hoje. Mas não falamos muito nisso, parece que é uma página da nossa história que queremos apagar. Sim, há exatamente houve sempre uma certa contradição, e os militares, mesmo os do 25 de Abril, tiveram sempre muita dificuldade em conciliar o facto de terem estado na guerra, porque eles, praticamente todos os militares que estiveram 25 de Abril estiveram 2 anos, ou 4, ou 6, ou 8, ou 10 anos em teatros de operações. E depois fazem o 25 de Abril exatamente contra essa própria guerra. E de forma que há aqui um mal-estar ou uma dificuldade de conciliação entre o ter estado na guerra e ter acabado com ela. E eu já agora lembro de uma história interessante quando morreu o Coronel Fabião, que foi chefe de Estado-Maior do Exército, e um homem muito importante do 25 de Abril, que teve 10 anos em comissão na Guiné, portanto um homem, em que o filho, quando ele faleceu, faz um texto sobre o pai, que saiu na revista da Associação 25 de Abril Referencial, em que ele diz que o pai tinha 2 vidas, ou seja, tinha uns amigos que eram aqueles que tinham estado com ele na guerra, que tinham servido com ele, e tinha os amigos do 25 de Abril. E que não tinha havido, o pai nunca tinha conseguido conciliar estes 2 aspectos da sua própria vida, o que é muito interessante. Foram aspectos com uma grande contradição. Esteve 2 anos em comissão na Guiné, uma guerra que foi das mais complicadas que foram travadas. Eu estive numa altura complicada em 70 Deixa sempre marcas, porque as pessoas acabam por levar a sua vida ao limite, muitos perderam a vida, e de um dia para o outro há uma revolução que muitos militares não conseguiram entender. Exatamente. Repare, ninguém vem igual de uma guerra. Ninguém vem igual de uma guerra. Mesmo eu, evidentemente, que sou oficial de Marinha, hoje reformado, na altura a Marinha não passou, a não ser os fuzileiros, os problemas que o Exército passou, não é? Portanto, tínhamos condições até de vida e de habitabilidade diferente, a não ser os fuzileiros, mas a guerra marca inevitavelmente todas as pessoas. Não há volta a dar. Basta o ambiente de guerra. Por exemplo, eu na Guiné navegava por aqueles rios e via as condições de vida do pessoal do Exército, não é? Portanto, bastava ver as circunstâncias da vida daqueles homens, e 2 anos, eram comissões de 2 anos. 2 anos numa guerra é uma eternidade. É uma eternidade, não é? Ainda por cima com problemas de ataques militares, não é? Com problemas de habitabilidade, problemas de logística, e é isso que é interessante, como é que aparecem os movimentos capitães. É porque a principal unidade de combate em toda os 3 teatros de operações era a companhia. E a companhia era comandada por um capitão, e o capitão tinha enormíssima autonomia. E tinha que gerir durante 2 anos os seus homens, 180 homens, com problemas militares, problemas de feridos, de mortes, com problemas logísticos e até problemas familiares. Um homem que sai da sua casa atrás dos montes e vai para a África tem problemas de saúde dos pais ou de namoradas, e era o capitão que tinha que gerir também aquela sociedade. Isso cria, sobretudo nos oficiais do Exército, uma capacidade de decisão, uma capacidade, uma determinação muito diferente da que é normal para aquele posto. E é por isso que o 25 de Abril, a operação militar do próprio dia 25 de Abril, é um sucesso. Porquê? Porque os oficiais do Exército, que efetivamente é o Exército que arranca para o dia 25 de Abril, eram homens muito experientes e muito treinados na guerra colonial. E, portanto, têm facilidade de rapidamente se pôr na ação. Pedro, temos aqui na capa deste trabalho que coordenou o Salgueiro Maia, numa foto histórica, em frente ao quartel do Carmo. Salgueiro Maia depois acaba por ser, de alguma forma, até maltratado pelo regime que ajudou a nascer. Isto aconteceu a mais capitães de Abril? A todos. E aconteceu porquê? Aconteceu porquê? Porque é
a resposta é complexa de dar, não é? Mas o que é facto é que quem faz uma revolução, quem derruba um regime, a nova ordem nunca gosta das pessoas que derrubaram ou que tiveram a coragem de derrubar um regime. Portanto, mas essa nova ordem só foi possível graças à coragem. Exatamente. E repare, uma dos aspectos que nos dão a nós, militares de Abril, enorme tranquilidade e até capacidade de crítica àquilo que se passa hoje, não é que nós tenhamos uma legitimidade, porque não vamos a votos, mas temos uma legitimidade histórica, por um lado. Fomos nós que derrubámos o regime anterior e fomos nós que promovemos as eleições. E, por outro lado, o que acontece é que não há militares de Abril hoje em altos cargos, nem nas administrações de empresas públicas, nem com altos carros, com chofer. Portanto, os militares tiveram o poder todo em Portugal, os militares do 25 de Abril, e nunca se aproveitaram do poder que tiveram para o seu bem pessoal. Ou seja, nós temos uma legitimidade moral e histórica que nos permite que muitas pessoas ouçam, por vezes, críticas àquilo que se passa hoje no nosso país, na base dessa legitimidade, quer histórica, quer moral. Foi uma legitimidade que se tentou até criando um órgão de soberania, o Conselho da Revolução, durante algum tempo, que teve depois o que a história foi contando. Nós deveríamos ter uma memória histórica desse nível, um Senado com algumas figuras importantes para ir dizendo a este país, atenção, por aqui não, porque pode a coisa não correr tão bem, na sua opinião. Pois, eu não sei se é exatamente o Senado, não sei se... Senado que nos faz falta. O que eu penso é que... Senado pelos senadores. Os senadores. Eu pessoalmente não penso que seja isso, que seja esse o problema que faz mais falta ao país. Mas ouvimos estes senadores, ouvimos ainda hoje o general Ramalhianos, e o povo português reconhece-lhe um imenso respeito. Exatamente. Embora depois, noutros períodos históricos, não tenha reconhecido esse respeito, somos também assim um povo. O que me parece é que há de facto um problema cultural grave no nosso país, problema cultural esse que é herdado. Portanto, é aquele problema do analfabetismo que eu falei, do 25, 30% da população é analfabeta, e o nível cultural, apesar, vai muito para lá desses 30%. E, portanto, a capacidade que o povo português demonstrou na participação logo ao 25 de Abril acaba por se esmorecer ao longo do tempo. E hoje, uma das coisas que eu penso que faz falta é a mobilização da sociedade civil para a crítica e para a resolução dos seus problemas. Ou seja, esta descredibilização que os partidos políticos têm, não é? Parece-me que é muito negativa, é a minha opinião, porque eu penso que um cargo político deve ser um cargo de altíssimo prestígio, porque deve ser um cargo de serviço, não é? Mas o facto dos portugueses se encontrarem adormecidos e pouco participativos... Acaba por permitir esta situação. Exatamente. Foi um prazer tê-lo aqui na página 2, abrimos esta semana, depois do 25 de Abril, com um livro, O Dia da Liberdade, de abril de 74, coordenado por um de Abril, os militares. Pedro Louro é o convidado na abertura da semana na página 2.